Olá, gente, boa noite, tudo bem? Bem-vindos ao nosso JuriCast, nossa conversa sobre tudo, mas com olhar jurídico. Eu sou o Pedro Ricardo e aqui comigo eu tenho... Os convidados. A gente se apresenta. Oi, meu nome é Evelyn Queiroz. Agora eu. Oi, galera, me chamo Ingrid Silva. E agora meus amigos. Oi, pessoal, meu nome é Nayara Leal e nós somos juristas em formação pela Universidade São Judas Tadeu. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é a Laís Regina e agora a gente dará início ao nosso JuriCast. Então, É isso aí. Gente, então, para começar, nosso papo vai ser, né, em tempos de pandemia, vamos falar de pandemia. E nosso assunto aqui principal ele vai se passar tudo ao redor do coronavírus, né? Tudo que se passa na pandemia. O que acontece com o país durante a pandemia e o que acontece juridicamente nesse país. E aí dentro, eu acho que o pessoal, cada um tá com um tema assim, interessado e a gente vai discutir sobre isso. E é isso, vamos dar início então. E, gente, o que vocês acreditam que muda num país com uma pandemia igual ao que está acontecendo agora, do coronavírus? E qual que vocês acham que é o impacto no país no geral, falando de comércio, relação das pessoas? O que vocês acham qual você acha que é o impacto do coronavírus nisso? Eu acho que, primeiramente, a economia, né? Dentro do país, quando tem alguma pandemia, seja ela qual for, o primeiro impacto mesmo é na economia, porque muita gente, elas perdem emprego, não sabem o que fazer, né? Pra falar a verdade. Então, outro aspecto bastante importante é a saúde, né? A preocupação do governo em dar as verbas de emergência para a área da saúde, que vai ser a área mais afetada e que vai precisar de mais investimento nesses momentos, né? É verdade, é verdade. Sim. Eu imagino que, assim, o primeiro impacto que a gente percebeu foi na política no geral, né? Porque toda essa questão de legislação para o enfrentamento da pandemia, seja ela para qualquer frente, saúde, economia, relações de trabalho, né? Tudo é politicamente, né? Então, o primeiro impacto que a gente sentiu, falando especificamente do Brasil, foi um pouco de insegurança jurídica, né? E ainda estamos, infelizmente, né? Porque assim como nós, pessoas que não temos, né, um cargo político, a gente não sabe muito bem como reagir. Eu imagino que quem está lá à frente, por ser uma doença nova, né, que não tem estudo, não tem vacina, enfim, é muito difícil para enfrentar. Então, toda medida que eles têm que tomar é pensando em tudo, no geral, né? Sim, sim. E ainda teve a Bolsa Auxílio, né? Que foi criada para o pessoal que está desempregado, baixa renda. Sim. Fala, Evelyn. O maior impacto que está tendo agora atualmente, que eu percebo muito, é a falta de consideração das empresas do comércio, sabendo a nossa necessidade como a falta de economia, a falta de desemprego, e o comércio, eles estão aumentando, colocando um preço abusivo, sabendo que a gente não tem condições de comprar uma comida ou qualquer recurso de remédio. O ideal é ter a solidariedade das empresas e comércio de doar alguma coisa ou abaixar o preço. Como comparando em outros países, as lojas de comércio, ele entra em interioridade e benefício, eles doam alguma coisa, aqui no Brasil já não. Esse é o maior impacto. É a falta de comunicação e a falta de respeito com o próximo. Tá bem que não estamos bem e aumentar o preço. Acho que podia melhorar isso futuramente, ainda mais na pandemia agora. Sim. Inclusive, a Evelyn agora puxou esse assunto, e eu trabalho com direito do consumidor. Então, muitas áreas, devido à grande demanda das pessoas comprando máscara, álcool em gel, inclusive a gente também estava respondendo alguns casos da Drogasil. E
infelizmente, a única solução que a gente tem para isso é o governo, que eles têm que fiscalizar para ver se os preços, se os valores não estão abusivos, nem nada do tipo. E o primeiro impacto que a gente vê disso, em relação aos preços, quem tem que observar isso são os próprios consumidores. Enfim, o que eu estava falando? Ah, sim. Então, e como é uma demanda muito grande e muitos funcionários eles não estão saindo na rua, né, para fazer essa fiscalização pessoalmente, então quem tem mais que fiscalizar isso são os próprios consumidores. No momento em que eles vão para a loja, que eles veem que o preço, que o valor tá abusivo, tá acima do comum, entrar em contato com o Procon, que aí o Procon faz o trabalho dele, né? Aí pode dar Sim, sim. Verdade. Eu vi um negócio também que com a pandemia, né, o comércio de delivery cresceu assim Sim. exponencialmente, mas tipo, cresceu pra caramba o comércio de delivery. Tem motoboy na rua a rodo, só que os aplicativos de delivery, né, igual iFood, Rappi, eles não têm, eles conseguem driblar a lei trabalhista e fazer com que eles funcionam como se fosse uma mediação, né, entre o motoboy e o restaurante. Então eles não se responsabilizam pelo motoboy, igual o motoboy que ficou doente, que está em casa, eles não estão se responsabilizando, não estavam pagando nada, né? Estavam pagando só um auxílio para os restaurantes, para os restaurantes não quebrarem, né? Os restaurantes menores. E eu vi, e foi criado um aplicativo, né, com esse movimento que chama para brincadeira do iFood, chama iAdvogados, que ele consegue contar os advogados, né, que assumem, tem tem um comprometimento de assumir metade do risco com o motoboy para processar essas empresas, né, processar o iFood, o Rappi, igual o motoboy que está ficando em casa, não tem como trabalhar e também não está recebendo. Tem esse aplicativo, esse iAdvogado, que ele interliga faz essa intermediação de advogado e motoboy. Achei bem legal isso aí, porque, né, às vezes as pessoas nem procuram porque não tem tempo ou não tem dinheiro, e é uma opção, eu achei que é uma opção interessante, eu vi isso aí, achei bem legal. Então, só que você não acha que isso vai um pouco contra o código de ética? Em Código relação à de ética do quê? publicidade? Dos advogados mesmo, de fazer um aplicativo para divulgar o trabalho do advogado e, consequentemente, você contratar um advogado trabalhista. Você não acha que implicaria nisso? Verdade, eu não pensei por esse lado, e eu acho que, na verdade, acho que não, porque ele não está fazendo, não é como se ele fizesse uma publicidade do advogado, ele não promove o advogado, né? É como se ele fosse uma intermediação. É quase que quando você joga no Google, sei lá, escritório tal, aí aparece o escritório tal. É como se fosse um lugar só para você procurar escritórios, entendeu? E aí esses motoboys são direcionados para esses escritórios. Não sei, eu li a respeito, achei interessante, mas eu não sei se afeta o código de ética, porque como não está promovendo, né, o trabalho deles, tipo, não está fazendo propaganda, eles estão criando essa mediação, eu achei que não. Não sei. Mas essa questão também tem vários temas para discutir. Por exemplo, a relação entre o entregador e o iFood em si. Tem que ver, é uma relação de emprego, é uma relação autônoma. Vai depender disso tudo para conseguir comprovar qual é o tipo de relação jurídica, né? Para saber em que esfera tratar. Sim, exatamente. Até porque se ele for autônomo, ele tem que pagar o INSS, né? Então, se acontece alguma coisa com ele é respaldado, né? Agora, se configura uma relação de emprego, eu acho que é até um pouco difícil, né? Porque tem que ter o horário certo de trabalho, né? Quantidade de horas por dia. Aí tem os dias mínimos trabalhado por semana, né? Aí tudo vai depender de motoboy para motoboy. Os motoboys trabalham com aplicativo, que é a mesma história dos motoristas que trabalham com Uber. Eles não têm vínculo, né, empregatício com... Então... igual, não tem vínculo empregatício com Uber, não tem vínculo empregatício com o iFood, o Rappi. E aí, isso foi criado exatamente para isso, porque não tem vínculo, então ele não se responsabiliza. Então, tipo, se o cara, igual, ficou doente ou foi atropelado, os caras não têm
não vão pagar a família, não vão pagar ele, não vai ter indenização de nada, né? E até poderia, tipo, em relação ao bom senso, pelo menos colocar um seguro, né? Alguma coisa do gênero, que já ajudaria. Então, e é uma coisa que dá um impacto direto, né? Principalmente entrando no assunto dos idosos, né? Que são o maior grupo de risco, para fazer a compra no conforto de casa, né? Sem precisar sair, se expor e tudo mais. Sim, com certeza. Essa questão dos idosos em meio à pandemia é uma questão, assim, que tem vários temas que a gente consegue discutir, né? Por exemplo, a gente sabe que o pessoal idoso é o principal grupo de risco, né? Por conta da idade já avançada, o organismo não é mais o mesmo. Consequentemente, pela idade, eles também já têm vários outros problemas de saúde que acaba ficando mais vulnerável. Mas é muito difícil, né, para o Estado conseguir garantir todos os direitos fundamentais, né? Primeiro, os direitos fundamentais de qualquer cidadão mesmo, e também conseguir garantir que se cumpra tudo que estabelece o Estatuto do Idoso, né? Em meio a uma pandemia, porque o mundo mudou. Então, inclusive, muitos mercados, né, tiveram a iniciativa de colocarem horários específicos para atender esse tipo de público, né? Que eles fazem a higienização, se eu não me engano, é no primeiro horário, tanto de banco também, supermercado. E aí, no primeiro horário, eles deixam reservado apenas para pessoas idosas, né? Para evitar a contaminação mesmo. Eles higienizam e aí, tipo, no mercado ele já vai estar limpo para aguardar esse público. Querendo não, foi uma saída que eles encontraram. Olha, eu acredito que deveria ter tomado de início. Tomado essa medida de início, porque se tivesse colocado em lockdown no primeiro momento, com certeza agora a gente já estaria afrouxando a quarentena, Exatamente. entendeu? Sim. Mas esperaram tomar uma proporção muito grande para entrar em quarentena e ainda, tipo, estão cogitando colocar lockdown em alguns locais. Aqui em São Paulo já estou com um pensamento um pouco diferente. Então, tipo, isso varia. E em relação a comprar mantimento, esse tipo de coisa, não se enquadra, né? Porque é produto essencial. Então, você tem que comprovar que você está indo para o mercado, né? No caso de lockdown. Eu não concordo muito, porque assim, eu acho que o Brasil, se for comparar com outros países, eles tomaram medidas antes de se tomar uma proporção muito grande, né? Pensando no número de casos, né? Eu acredito que foram tomadas medidas, né? Então, é que o Brasil é muito grande. Não adianta a gente tentar comparar o Brasil com outros países, porque a população do Brasil, ela é muito grande, muito grande. Exatamente. Sim, mas eles fazem um cálculo por proporção, né? Existe esse tipo de cálculo, que ele vai comparar em relação à proporção de pessoas proporção de pessoas contaminadas em relação ao número de habitantes, entendeu? Aí fica uma coisa mais igualitária, né, na hora de fazer as comparações. Só que países como, por exemplo, Itália, demorou muito para fazer. Inclusive na Inglaterra, eles tiveram um primeiro caso. Os primeiros casos, eles falaram, vai ser uma doença comum, como qualquer outra doença, a gente vai deixar funcionando normal e as pessoas que pegarem vão se recuperando como se fosse uma gripe. Só que eles viram que o número cresceu demais, então eles pegaram e entraram numa quarentena extremamente rígida. E o resultado deles hoje é que eles já estão voltando ao normal, entendeu? Só que no Brasil não acontece. Por exemplo, na capital de São Paulo, que é o epicentro da epidemia, a gente não conseguiu chegar a 60%, entendeu? E querendo ou não, muita gente consegue trabalhar de casa, né? Existem casos das pessoas que precisam sair, mas tem muita gente saindo sem necessidade nenhuma. Que, tipo, sim, eu concordo. Sim. Mas o fogo é isso, que como a gente tem um país continental e um país gigante, com muita gente, muito território, essa conta que fazem assim, a gente não chegou nem 60% das pessoas em casa, é difícil, porque só para os serviços sociais básicos, né, funcionarem, é muita gente que tem que estar na rua. Então, igual, só para um mercado funcionar,
tem que funcionar os funcionários do mercado, aí para abastecer o mercado. Então então tem que ter caminhoneiro que está numa transportadora funcionando. Quem está, sei lá, numa fazenda entregando a matéria bruta tem que estar trabalhando para poder entregar. A gente Então, não. então é isso, né? Mesmo que seja só o básico, já é muita gente na rua, né? Mas agora, é verdade, falando da violência doméstica de mulheres, idosos. Sim, sim. Bom, então, um dos maiores problemas, né, que a gente tem visto com as estatísticas, né, devido à pandemia, é a violência doméstica, Sim. principalmente contra a mulher, que os casos de denúncia subiram bastante, né, porque por conta da quarentena as pessoas têm que ficar em casa, então quem já sofria abuso está sofrendo bem mais, né. Aí vocês podem falar. Não, é verdade. Não especificamente as mulheres, né? A gente pode ver vários. Não sei se vocês chegaram a ver alguns vídeos de crianças relatando isso também, né? Que às vezes eles vídeo que não podem falar alto, então vocês viram tem aquelas plaquinhas que eles colocam, né? Sim, aham. Que, querendo ou não, são os grupos mais frágeis, né, que a gente tem na sociedade. Os idosos, as crianças, as mulheres, que já é retratado. Só que como que você vai sair para você pedir ajuda se você não está saindo da sua casa, né? Como que você vai fazer isso para comunicar a outra pessoa? E tudo isso também vai do bom senso dos vizinhos, né? Porque muitas das vezes a pessoa grita, pede ajuda e as pessoas falam: briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Ou coisa do gênero. Mas não, a gente tem que fazer a nossa parte e denunciar, independente do que vai acontecer mais pra frente ou não. Porque às vezes a gente pode até evitar uma morte, né? Um feminicídio. Gente, mas é sério. E aí, tipo, as pessoas ficaram, eu poderia ter denunciado. Só que aí é tarde, né? Quando a pessoa morre, é tarde demais. E vocês, como juristas, o que vocês falariam para uma pessoa dessa? Uma pessoa que é dependente emocional, dependente financeiro? O que vocês falariam para uma pessoa dessa? Não, é claro que a gente ia falar para a pessoa procurar ajuda, né, mesmo? Porque não tem o que a gente falar. Não é muito difícil. A gente tem que informar, ó, vá procurar ajuda, vá numa delegacia, chama os seus vizinhos, não sei, de alguma forma a gente ia tentar comunicar ela assim. Agora, se ela ia aceitar, é outra coisa, né? Ajuda psicológica também. Existem meios, né? É muito difícil, né? Quando a pessoa ela gera uma dependência psicológica pelo agressor, ela sempre acha que ele vai mudar, que ele vai fazer diferente, que ela não pode falar para ninguém, porque senão ela vai perder o amor da vida dela. Então, tipo, é um assunto muito complexo. Então, o primeiro passo é você reconhecer que você está num relacionamento abusivo, né? Que você precisa de ajuda. É um assunto No caso das complicado, mulheres, né? no caso das mulheres, ultimamente, como é um tema que está sendo muito comentado, e que bom, né? Que está sendo muito comentado, as mulheres estão perdendo medo, de certa forma, né? Então, eu vi uma coisa muito legal hoje no site da Magazine Luiza. Tem como a mulher fingir que está fazendo uma compra ou vendo algum produto e, na verdade, ela está denunciando que ela está sendo violentada, né? Por qualquer pessoa, marido, familiar. E eu achei muito legal essa iniciativa da Magazine Luiza. Olha, Legal também hein? quando a mulher vai pedir pizza, né? A mulher liga para a polícia e finge que está pedindo pizza, né? Aí o policial pergunta: se você está sendo judiada, peça uma pizza de calabresa. Aí ela vai. Eu não sabia disso, é muito importante, né? Olha, eu não sabia disso também, não, hein? Olha só. Vou ficar ligado, hein? Bacana. Legal. Gente, falta 10 minutos, 10 para 7, né? Eu acho que a gente vai se encaminhando já para nossa conclusão. E o que vocês tiram disso tudo? Isso tudo que está acontecendo, juridicamente, de tudo. Eu observei que todas as nossas áreas jurídicas, tudo se encaixa, né? Economia, direito
do consumidor, direito penal. Acho que dentro de uma pandemia, toda a área jurídica está dentro. É que o advogado, né, ele é essencial em muitos aspectos. Por exemplo, na área penal, tem coisa que não dá para parar. Como, por exemplo, Sim. alguém está pedindo alguma coisa, alguma liminar referente à medicação, porque tem gente que entra, né, com processo porque não tem condição financeira de comprar medicação. A doença da pessoa não vai esperar a pandemia passar. Às vezes é pensão alimentícia também, que é uma coisa importante. Tem muitas áreas que não param. O direito do consumidor também, PROCON não pode parar. Quem que vai garantir, né, o direito do consumidor, entendeu? Certinho. Gente, então é isso. Acho que já entrou na nossa conclusão. E como, né, tá todo mundo de quarentena, todo mundo em casa, eu ia pedir para cada um de vocês, todo mundo recomendar alguma coisa para fazer na quarentena, né? Algum livro, algum filme, sei lá, alguma série. Ai, gente, Não. eu tenho um livro muito bom para recomendar. Não sei se vocês vão ler. É hora do Recomenda Cat. O nome do livro, ele fala A Cidade do Sol. É o mesmo escritor do Caçador de Pipas. E aí ele conta a história de duas mulheres do Oriente Médio. É porque lá é muito difícil, porque as mulheres elas ainda não têm, né, o mesmo direito que a gente tem aqui no Ocidente, né? Que é o direito a ir para a escola, direito a trabalhar, escolher o próprio marido, esse tipo de coisa. Não existe até restrição de vestimenta, que não pode mostrar os braços, os ombros, cabelo, tem tudo isso. E aí ele mostra a história de duas mulheres e no momento a história delas se cruzam. A primeira, ela é totalmente fechada. Os pais dela escolhem um cara bem mais velho para ela casar. A vida dela, ela não teve acesso ao estudo, mesmo ela querendo. Ela nunca pôde trabalhar e mesmo ela tendo todos os sonhos dela, ela teve que fechar para viver isso, por conta de como é a sociedade lá. E a segunda, os pais super apoiavam, conseguiu colocar ela numa escola de garotas. Como aconteceram diversas guerras, o caminho delas acabam se cruzando. É bem legal o desfecho depois, tudo mais. Não vou falar, porque senão vai dar spoiler. Inclusive, né, teve que dá para ligar com os assuntos, né, atuais, que tá com risco, né, do Talibã dominar lá tudo de novo, né, e aí vai retroceder muitos direitos que as mulheres conseguiram conquistar no Oriente Médio. Inclusive, é uma pauta de discussão bem grande, né? Caramba, que legal. Uhum. Não tenho nada para indicar, não. A única série que eu tô assistindo é o do Voo 828, tá até passando no canal. Sim. Aí, Bom? É bem bacana, que o avião some, depois de 5 anos aparece. Como se eles tivessem parado no tempo. Eu tenho para indicar só um livro que ele é quase que um quadrinho, ele chama Maus, que fala sobre a Segunda Guerra Mundial, e ele trata pessoas, né, de nações, judeus e alemães, como se fossem animais. Então, os judeus são ratos, os alemães são gatos, e aí tem os porcos, tudo mais, e ele conta essa história. Ele é um livro da década de 80, mas que ele é bem atual, assim, ele fala sobre assuntos bem atuais, e como uma ditadura ela vai crescendo e domina bem devagarinho, né? Tipo água mole, pedra dura. E a gente não vai percebendo, as coisas vão acontecendo, a hora que você vai ver, já tá gente sendo queimada e a gente não tá nem percebendo. Eu não tenho nada para recomendar, só sei que eu tô trabalhando igual uma doida. Tadinha. Mais que o normal nessa quarentena, mas é isso aí, vai passar. E para mim mesmo que eu ia só tirar 10, aí veio o coronavírus e... Amiga, tá trabalhando muito mais que antes, né? Muito mais, gente, porque lá tem cliente de todo jeito. Por exemplo, tem mercado que contratou muito, melhorou para o setor de mercado porque aumentou muito as vendas, né? E, por exemplo, tem aeroporto. O aeroporto do Rio tá fechado. Mandou praticamente todos os funcionários embora. Então, tem cliente contratando e tem outros demitindo. Nossa. Gente, então, como a gente está finalizando já, eu acho que ia ser legal antes de se despedir. Então, eu vou começar aqui.
Obrigado por ter ouvido o podcast, o nosso JúriCast até aqui. Esperamos que tenham gostado e estamos indo nessa. Tchau, gente. Tchau. Obrigado, gente. Obrigado. Vai dar tudo certo, tá? Fé em Deus. Fique em casa. Vai passar. Pode ficar. Obrigada, gente. JúriCast. A Evelyn. Obrigado, grupo. Tchau, seguidores. Tchau. Tchau. Deixa essa risada no final. Deixa. Beijo. Beijo, coloca. Beijo, gente. Tchau. Tchau.